Oi! Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o pensamento de dois filósofos no âmbito da ética e a forma na qual eles se divergem ou se complementam. E esses dois filósofos são Aristóteles, simplesmente o aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, e o homem de onde veio o ditado "os fins justificam os meios", ou seja, Maquiavel. Então, agora eu vou contar um pouquinho sobre eles, os pensamentos, e só para evidenciar, eu estou usando como fonte boa parte das minhas informações do livro O Príncipe, do Maquiavel, e do livro do Aristóteles, Ética a Nicômaco. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, então, conceituando um pouquinho da ética de Aristóteles. E eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que dentro da ética de Aristóteles a gente não tem uma análise muito profunda de ações específicas. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas conhece o dilema aí do bonde, né, dentro da filosofia, onde, sei lá, você está controlando um bonde desgovernado, e aí você pode trocar o trilho para matar uma pessoa, ou deixar o trilho seguir seu curso e deixar 5 pessoas morrerem, que é utilizado muito para analisar éticas do tipo utilitarismo e etc. Mas, dentro da ética da virtude de Aristóteles, que é o nome da ética de Aristóteles, ética da virtude, a gente não se pode fazer essa análise, porque dentro da visão de Aristóteles, você não se pode analisar se uma pessoa é ética ou não, analisando apenas uma única ação. Ele diz, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Uma pessoa não é cantora por cantar uma única canção, concorda comigo? Logo, uma pessoa não vai ser má tendo cometido uma única ação considerada ruim perante a visão de alguém. Até porque a visão do bem ou do mal seria aí relativa. Mas conceituando isso primeiro, não vai ser possível, pela ética da virtude, analisar uma situação em solo, uma situação específica. Porque ele quer que você pratique as ações em seguida para que você possa se tornar aquilo. Ele diz várias vezes no livro, utilizando vários tipos de exemplo. Para ser alguém corajoso, você deve ter atitudes corajosas. Para ser alguém bondoso, você deve ter atitudes bondosas. Então não existe essa de dilema do bonde ou algo do tipo dentro da visão da ética da virtude de Aristóteles. Porque você deve praticar ações contínuas de uma forma estável para se manter em um estado e ser algo. E dentro da ética da virtude de Aristóteles, o homem é sociável e político por si próprio. Aristóteles visualiza a política e a ética como sinônimos. E dentro daí, o Aristóteles linka que o objetivo da política deve ser o bem comum. Logo, a ética também, como ele visualiza esses dois como sinônimos. Sendo assim, dentro da ética do Aristóteles, você não deve nunca visualizar uma situação ela única, e sim um conjunto de ações, e logo mais visualizando o bem comum. Porque para o Aristóteles, viver valeria a pena simplesmente pelo fato de viver. Para ele, o fim do ser humano, os motivos do ser humano, a razão da existência do ser humano é a felicidade. Então, para isso, a gente junta esse conjunto de ações para que a gente chegue numa palavrinha aí que ele utiliza chamada eudaimonia, que seria aí para ele o ápice, né, da virtude, da ética, que seria representaria a felicidade. Então, a ética da virtude do Aristóteles é basicamente voltada nisso. E o que seria a centralização da ética da virtude? O que é a virtude para ele? A virtude para ele é o meio termo de tudo. E como se eu disse antes, se a ética é relativa àquilo que é bom ou ruim, como que ele conceitua aquilo que é virtuoso e ético? Bom, ele coloca como centro da ética dele a felicidade, e para chegar nessa felicidade, um meio termo, e ele alega dentro do pensamento dele que os termos ruins não têm uma meia medida. Por exemplo, ser alguém invejoso. Não existe um meio termo de ser alguém invejoso. Não existe um meio termo de ser alguém egoísta. Entende? Por exemplo, quando a gente utiliza
de palavras boas, como dizer assim, de ser alguém generoso. Alguém generoso demais peca a si próprio porque deixa de visualizar o próprio bem para visualizar o bem alheio. Entretanto, se a pessoa é generosa de menos, ela se torna uma pessoa mesquinha, peca em visualizar o bem alheio. Mas ele não consegue visualizar um meio termo entre coisas ruins, entende? Não existe ser egoísta de mais, egoísta de menos. Egoísmo, ponto. Então, com base no meio termo, centralizado na ética dele, não poderiam ter pessoas ruins que utilizam do meio termo, porque ações ruins não têm meios termos. E é basicamente isso. E aí ele também conceitua que você deve estar sempre atento, não só aos seus interesses, mas aos interesses alheios, ser uma pessoa bondosa, mas não esquecer dos próprios interesses. E é basicamente isso que ronda a ética da virtude de Aristóteles. Agora eu vou conceituar aqui sobre a ética em Maquiavel, mas antes eu vou dizer algumas coisinhas bem importantes, que é basicamente que Maquiavel ele era um filósofo realista. Você lembra sobre o que eu disse de Maquiavel em relação à ética e à política? Que ele linkava os dois como sinônimos? E já o Maquiavel, como filósofo moderno, vai dizer: nananina não. Essas duas coisas aí não tem nada a ver e a gente pode fazer elas de formas separadas. Até porque, para o Maquiavel, na verdade, a ética nada mais, nada menos era do que um depósito, né, um espelho aí dos nossos preceitos morais. E que, na verdade, ele diz aí que isso daí é relativo e que vem de forma empírica, né? Então, vem das suas experiências. E que é ético para mim, não é ético para você. E logo a gente nunca vai chegar ainda numa conclusão. E aí ele fala aí, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito, porque no livro aqui, O Príncipe do Maquiavel é literalmente um manual de como você deve governar e se manter no poder. E ele fala aqui de coisas super violentas, mas que, segundo ele, vão dar certo. E ele cita aí, né, exemplos de outras monarquias, outros governos que deram certo dessa mesma forma, mostrando, né, aí basicamente a manipulação da população, saber prever o que as pessoas vão fazer, ser temido, mas não odiado. E ele vai linkar isso dessa forma. E dizendo que o que Aristóteles e Platão estavam falando aí em relação à ética estava sendo de forma errônea, que a ética e a política não estão linkadas entre si. Então, é basicamente isso. Na verdade, tem até aqui um. Mas não é porque o Maquiavel dizia que era relativo e que, assim, você tinha que fazer o que tinha que ser feito, que ele também não tinha preceitos morais, né? Tanto que eu vou mostrar agora é uma frase que eu grifei aqui do livro que eu achei super interessante, do Príncipe, né, do Maquiavel. Ainda que não se possa considerar ação meritória, a matança de seus cidadãos, trair amigos, não ter fé, não ter piedade nem religião, com isso pode-se conquistar o mando, mas não a glória. Então, ele mostra aí que você pode, né, conquistar de maneira bruta, né, e não ética na visão dele, o comando e manter o poder. Você não vai estar conquistando a glória e a honra, porque você vai estar fazendo isso de maneira que nem ele mesmo, dessa maneira bruta aí que ele escreve, descreve as coisas, concorda. Mas, como eu falei, que são preceitos que ele diz que são simplesmente um depósito da nossa forma empírica de ver o mundo. Então, é basicamente isso. Mas, uma última coisa que eu acho legal linkar, que muitas pessoas não. Que eu não ouço muitas pessoas falando sobre, na verdade, que, como eu mostrei, a ética do Aristóteles fala sobre a justa medida, né, da virtude, do meio a meio. E eu acredito que mesmo Maquiavel falando que essa coisa de ética, né, é meio que besteira e que, né, eu acho que ele, de certa forma, também estava buscando uma justa medida, um meio termo das coisas. Porque ele diz várias vezes aqui sobre como você deve comandar, sobre como você deve agir para se manter no poder. Entretanto, ele sempre enfatiza que você deve ser temido,
mas não odiado. Então, de certa forma, você está sempre buscando uma justa medida, seja em qual ética ou em qual pensamento for. Eles estão sempre buscando uma justa medida e um meio termo entre as coisas. Algo que esteja no meio e que agrade a maioria. É basicamente isso. Então, mesmo que os dois discordem, no fundo tem alguma semelhançazinha. É isso. Espero que você tenha curtido e entendido a relação entre os dois. E se tiver alguma sugestão, ou se você tiver curtido o vídeo, dá um like. E é isso. Obrigada.